Olá, aqui é Maxiliano. Eu vou fazer a apresentação sobre o trabalho intitulado Arquitetura Vernácula e Ciências Sociais, estudo de caso sobre a aplicação de metodologia interdisciplinar em pesquisa sobre saberes construtivos tradicionais. O objetivo dessa apresentação é falar sobre o local onde a pesquisa foi realizada e os princípios da metodologia adotada, mostrar com exemplos o contexto e as razões que levaram à adoção dessa metodologia e falar sobre como se deu a aplicação dessa metodologia no trabalho de pesquisa e também no trabalho de campo. Bom, essa pesquisa ela foi desenvolvida junto a 4 comunidades quilombolas que estão a aproximadamente 10 quilômetros de Santa Maria de Itabira, né, que se encontra a 140 quilômetros de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Bom, a metodologia interdisciplinar, ela parte do princípio de integração de métodos e análise sobre um determinado tema a partir de diferentes áreas de conhecimento, né? E a abordagem não linear, que foi a forma da gente trabalhar com essa metodologia, ela pressupõe um roteiro de pesquisa que ele é fluido, ou seja, a gente tem um roteiro que ele não é fixo, e esse trabalho é conduzido em resposta àquilo que acontece no processo de pesquisa. Então, isso não quer dizer que esse trabalho ele vai ser feito à deriva ou sem um método. Então, na verdade, essa é uma escolha que é feita de forma consciente no processo de trabalho. E esse processo ele envolve o levantamento de informações que é feito de forma não linear, né, e que a partir dessas informações a gente vai criando aí como se fosse camadas de conhecimento que depois elas são analisadas em conjunto. Bom, o processo que levou à adoção dessa metodologia, ele parte da seguinte situação. Quais que eram os objetivos iniciais dessa pesquisa? Ele era estudar as edificações construídas em pau a pique nessas comunidades, entender como que essa técnica é utilizada na atualidade nessas comunidades e, se possível, acompanhar e participar do processo de construção de uma edificação nessas comunidades, né? Bom, ao chegar em campo, né, a realidade que nos foi apresentada é a seguinte: nessas comunidades existia um pequeno número de edificações feitas em pau a pique, né? Então, nesse total de 4 comunidades, a gente tinha aí 4 edificações e esse era um número pequeno do ponto de vista de amostragem dentro do que a gente pretendia trabalhar. Só que, por outro lado, né, a fala das pessoas sobre as técnicas que são do conhecimento deles, né, e a memória afetiva em relação a algumas construções, ela era tão forte que fez com que a gente repensasse o trabalho e seguisse ele de uma outra forma, né? Um exemplo dessa ligação afetiva bem forte em relação à casa dessa senhora, Dona Maria Precheda, que as pessoas falavam de uma forma tão contundente dessa casa que eu, né, pedi a uma delas se seria possível conhecer a casa. Só que a casa, na verdade, ela já havia sido demolida e ela não existia mais, mas a presença nela né, junto à grande maioria das pessoas com quem a gente conversou inicialmente, dava a entender de que essa casa estava pronta, né? Já, quer dizer, ainda existia. Então, a partir desse momento é que veio uma ideia de trocar o foco dessa pesquisa. E como o nosso foco ele estava saindo inicialmente apenas do campo aqui da arquitetura vernácula, a gente começou a pensar em um processo que seria necessário a gente ter o suporte de outras áreas das ciências sociais. Então, é uma pesquisa que partiu de referenciais da arquitetura vernácula e de referenciais da cultura local, ela passou a contar com um suporte de áreas como a sociologia, a antropologia e a arqueologia. Então, a partir disso, a gente viu uma forma de trabalhar com essa metodologia interdisciplinar para poder fazer a aplicação dessa metodologia em campo e, a partir dessa aplicação, a gente foi criando aquilo que eu comentei antes, que seriam essas camadas de informações. Então, em resposta, né, àquela realidade que nos foi apresentada, o que a gente fez, né? Então, houve a necessidade de buscar uma abordagem de trabalho que fosse além da edificação, então por isso que a gente buscou essas outras áreas das ciências sociais,
E foi adotada a premissa de ter como principal fonte de informação e estudo a narrativa das pessoas dessas comunidades, tanto do ponto de vista da história quanto também dos seus saberes tradicionais. É, também, né, a partir disso, a gente começou a trazer essas pessoas para dentro da pesquisa com uma participação mais ativa e também nessa construção aí dessas camadas, que eu estou chamando de camadas de informações, ela foi baseada no convívio com as pessoas durante as suas atividades cotidianas. Né? Então não era simplesmente ir lá e entrevistar as pessoas. Eu passava o dia com essas pessoas em diversas situações e a partir dessa vivência é que foram sendo construídas essas camadas, né, que eu estou chamando aí de camadas de informações. Então, essa forma de trabalhar, uma delas que é chamada de observação participante, ela é muito utilizada pelo pessoal da sociologia e o que eu chamo de inspiração etnográfica é uma forma de trabalhar que é bem cara das pessoas do campo da antropologia. Tá? Então, esses foram os princípios é, que nos levaram aí a essa forma de trabalho. Bom, e pensando aqui de como que essa forma de trabalho ela nos ajudou no desenvolvimento da pesquisa, né, a gente pode pensar o seguinte: ela ampliou o horizonte de possibilidades em estudos do patrimônio construído, né, enriquecendo aí os dados a partir dessa vivência e colaboração ativa com as comunidades. Os principais desafios desse tipo de trabalho foi ter que sair da zona de conforto e procurar uma nova perspectiva sobre o nosso objeto de estudo a partir de outras áreas de conhecimento. Então, isso envolveu, né, uma pesquisa mais extensa em outras áreas de estudo e as perspectivas que a gente tem em relação a esse tipo de pesquisa, né, ao que a gente conseguiu trazer, assim, é de aprofundar esses estudos e essas práticas na aplicação em outros trabalhos, né, e mesmo em trabalhos de desenvolvimento de projetos de arquitetura, que foi uma das experiências que foi possível trabalhar com as comunidades, né, numa elaboração aí feita de forma mais conjunta. E também uma outra perspectiva que a gente tem é de encorajar outras pessoas a experimentar essa forma de trabalhar que para a gente acabou sendo bastante proveitosa. Então, queria agradecer aí, né, as pessoas que acompanharam a apresentação, em especial, né, ao pessoal das comunidades que nos acolheu. Deixo aí o convite para lerem o artigo que está sendo publicado nesse evento e para quem tiver um pouco mais de curiosidade, eu, né, deixo aqui um QR Code que tem acesso à tese que foi desenvolvida e que gerou esse artigo que está sendo publicado. Então, muito obrigado.